Oiê, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu resolvi trazer algumas dicas sobre a minha experiência lá em Buenos Aires, coisas que eu acho que são importantes. Se você gosta desse assunto, está pensando em viajar para lá, já continua aqui assistindo esse vídeo que vai ser super legal. Bora lá? Bom, dica número 1. Quais são os documentos que são necessários para entrar na Argentina? Atualmente, você só precisa do RG ou do passaporte para entrar lá. E fora isso, é importante também você levar o seu certificado de vacinação contra o Covid e também fazer um seguro de saúde, para viagem. Que, vai que acontece alguma coisa e você precisa de atendimento médico lá. É sempre bom ter e é bom levar os documentos também que são pertinentes ao seguro para você poder usufruir se precisar. Dica número 2, os meios de locomoção. Bom, primeiro vamos falar sobre o transfer. A gente fechou o transfer com um rapaz chamado Patrício. Eu vou deixar depois o contato dele aqui embaixo. E o Patrício foi excelente, ele super simpático, super solícito. A gente fechou o valor com ele de R$120 do aeroporto de Ezeiza até o nosso hotel que ficava no centro. Isso era para 3 pessoas e 4 bagagens. A gente achou que deu super certo fechar com ele, porque ele foi muito educado, muito simpático, o pagamento é via Pix, então fica super fácil pra gente também. Então a minha dica aqui de locomoção de transfer é o Patrício. Para locomoção dentro da cidade, você já tem outras opções. Tem, por exemplo, táxi, tem os transportes públicos também, como ônibus e metrô. A gente não utilizou nenhum tipo de transporte público, a gente optou por usar os táxis mesmo. E foi super simples, porque é só você ver na rua, se tiver escrito livre no táxi, é só chamar, fazer sinal na rua que eles param. E as corridas lá ficavam em torno de 1.000 pesos, 1.200 pesos, ficou tudo mais ou menos em torno disso, nunca ficava mais caro que isso não. Aí com relação aos táxis, tem que se tomar alguns cuidados, que tem muita gente que fala que leva golpe de taxista lá. Então quais são os cuidados que eu recomendo de se ter? Entrou dentro do táxi, vê se o taxímetro já tá ligado no valor mínimo, que se eu não me engano é em torno de 180 pesos. Vê se o taxista vai colocar para rodar o taxímetro a hora que vocês começarem a andar. Conforme ele for fazendo o trajeto, abre o Google Maps, vê se ele tá fazendo o trajeto mais perto possível do que o Google Maps sugere. Para poder, assim, não ter nenhum tipo de risco. E outra coisa também que é importante é na hora que você chegar ao destino, que você for fazer o pagamento, vamos supor que deu 1.050 pesos. Dê o valor o mais próximo disso possível. Não dá um valor muito mais alto que você vai ter que receber um troco. Porque pode acontecer de, por exemplo, ele pegar o dinheiro, falar que tá tudo certo, que tá tudo ok, e ir embora e você não pegar seu troco. Então, dá o valor mais próximo possível disso, que é pra não ter erro. Dica número 3, o câmbio lá, Como que é feito o câmbio na Argentina? O câmbio na Argentina ele é um pouco confuso, ele tem 2 tipos de câmbio lá, que são conhecidos como câmbio oficial e o câmbio paralelo. Eu não sei exatamente por que eles têm isso, por que acontece isso, mas digamos que assim, o câmbio oficial seria um câmbio dos bancos e o câmbio paralelo seria um câmbio das ruas. E o valor de um para o outro é muito grande assim a diferença. Então, por exemplo, eu olhei aqui agora, o câmbio oficial hoje ele tá R$1 equivalente a 29 pesos e o câmbio paralelo ele tá R$1 equivalente a 57 pesos. Então a diferença é muito grande e é por isso que tem muito brasileiro indo pra Buenos Aires ou indo pra Argentina, porque o câmbio tá valendo muito a pena você trocar lá. E aí, para fazer esse câmbio paralelo, qual que seria a forma mais segura? A gente utilizou a Western Union, que ela é uma agência que faz essa transação de câmbio e é super fácil de fazer. Você faz um cadastro na Western Union e você faz uma transferência do dinheiro no valor que você quer. Tem uma taxinha que, se eu não me engano, é R$9,90 só que você paga pela transferência. E aí depois, chegando lá na Argentina, você só precisa ir em uma das agências da Western Union e fazer a retirada do seu dinheiro.
Aí, eu coloco um adendo aqui. A gente, por exemplo, chegou lá no sábado. No sábado e no domingo, as agências da Western Union não estavam abertas, ou então elas não tinham dinheiro para estrangeiro. Então, assim, eu já recomendo você que se você chegar lá no final de semana, já esteja preparado que não vai ter dinheiro nas agências da Western Union. Agora, se você for durante a semana, se você chegar lá durante a semana e for trocar dinheiro na Western Union, dê preferência para ir de manhã, porque as filas geralmente são grandes e pode acontecer de, por exemplo, você chegar lá já mais à tarde ou mais próximo até do almoço e já não ter dinheiro na agência. Dica número 4, onde se hospedar em Buenos Aires. Lá tem algumas opções que são bem legais e aí vai depender muito de qual que é o seu objetivo, se você quer ficar num lugar que é mais tranquilo, se você quer ficar mais próximo dos atrativos centrais, ou se você quer algum lugar que seja mais próximo de restaurantes, que tenha uma vida noturna mais badalada. Mas os principais bairros lá para se hospedar são os bairros centrais, né, que tem ali o Montserrat, o bairro de San Telmo, o bairro do Retiro. Ali do lado também tem Porto Madeiro, que é um pouco mais caro, mas também que é uma boa opção. E aí um pouco mais afastado do centro, mas que são ótimas opções, é o bairro da Recoleta e Palermo, que são bairros que tem mais atrações noturnas. Então isso depende muito do que você está buscando na sua viagem, o que você procura de acordo com o seu roteiro. Aí com relação a onde ficar, de por exemplo, vou alugar um Airbnb ou então eu não vou fechar um hotel, a gente acabou optando por um hotel que ficasse ali no centro, que pro nosso roteiro fazia mais sentido a gente ficar hospedado ali no centro, mas a gente também já tinha até reservado o Airbnb antes e tava tudo certinho, era um lugar super bonitinho, tem várias opções com um valor bem acessível, assim, lugares bem legais, bacanas, mas a gente acabou fechando e com o hotel mesmo. Aí uma dica aqui para economizar na hospedagem seria quando você fosse fechar o seu hotel, olhar pelo Booking lugares que aceitem o pagamento na hospedagem, porque qual que é a diferença disso? Se você faz o pagamento antecipado, ele vai tirar esse valor do seu cartão de crédito, então vai cobrar o valor no câmbio oficial. E se você deixar para pagar lá, você pode conseguir um câmbio melhor, que seria o câmbio paralelo, e aí você paga um valor que pode sair talvez até pela metade do preço. E a gente até tentou fazer isso, só que é aí que eu coloco uma atenção. No hotel que a gente ficou, tava falando que era um valor X, um valor específico, e aí quando a gente foi fazer o pagamento, a gente descobriu que tinha uma taxa em cima do pagamento, que se você não pagasse, se você não tivesse feito a reserva pelo cartão de crédito, não tivesse feito o pagamento pelo cartão de crédito, você tinha que pagar essa taxa. E era bem esse tipo de taxa, assim, que não tá escrito, não tá específico em lugar nenhum, que tá bem lá nas entrelinhas, sabe? Tipo, tava nas informações adicionais, não tava especificando no preço, nem nas taxas que são inclusas. Tava, assim, bem de forma que o engana turista mesmo, sabe? E aí uma outra coisa também é que lá eles têm uma taxa de turismo que você paga por noite lá, por pessoa. Que se eu não me engano é $1 por pessoa, assim, não sai caro, mas é bom saber também que tem essa taxinha e que a gente é obrigado a pagar. Agora a dica número 5, o show de tango. Bom, a gente fechou o show de tango com a agência Ondas Buenas. Eu já tinha visto muita gente falar bem dessa agência. Eles são receptivos, fazem outros tipos de passeio também, eles têm várias opções de show de tango e a gente acabou fechando com eles. Se você entrar lá no Google, o site deles lá é Ondas Buenas Receptivo, você vai ver que eles têm todas as opções, tem todos os preços de todas as casas de tango, tem os preços dos passeios também, eles fazem também um pacote de translado já com receptivo e aí tem várias coisas, outras coisas inclusas também, então é bem bacana. O nosso show de tango a gente fechou com eles, a gente fechou o show, o jantar VIP lá no Tango Porteño, e aí com desconto fechando no Pix, pagando no Pix, a gente pagou R$275 por pessoa. É
um valor um pouco salgadinho, digamos assim, mas vale super a pena, porque o show é muito bom. O jantar foi, assim, excelente, não tem do que reclamar, os garçons trataram a gente super bem também. E fora que tem bebida liberada, vinho liberado, cerveja liberada. Então é um show, assim, é um show completo, vale muito a pena. E fora isso, incluso no pacote, também tem um transfer que eles vão buscar você no hotel para casa de show de tango, e depois na hora de ir embora também eles passam nas mesas informando, tipo, olha, o seu transfer já tá te esperando, eles já estão lá fora. Então assim, é super bacana, é super legal. Eu acho que foi uma experiência maravilhosa e com certeza se eu voltar lá eu vou querer ir de novo. Talvez não no Tango Porteño, mas em outra casa de show de tango para conhecer uma outra casa, porque valeu super a pena. Foi um dinheiro muito bem... Não foi nem um dinheiro muito bem gasto, foi um dinheiro muito bem investido, digamos assim. E aí no show de tango, antes de começar o show, né, antes até deles começarem a servir o jantar, eles chamam você para tirar uma foto com os dançarinos. Na verdade, sim, são 2 dançarinos que eles são próprios, digamos assim, pra foto ali, sabe? Então eles fazem umas poses de tango com você, com todo mundo que tá na mesa. E aí depois eles vêm te oferecer a foto se você quiser comprar. Eu achei um pouco salgado o preço da foto, se eu não me engano era $15 por uma foto só. Então a gente acabou não comprando. Mas aí fica a critério de cada um, né? Se vai querer ou não. Mas é super bacana. E aí, falando em fotos, eu já entro aqui na próxima dica, que é, por exemplo, quando você vê esse pessoal, assim, na casa de show de tango, até que não acontece isso, porque eles estão ali oferecendo o serviço, eles vão te oferecer o valor, e se você recusar, não tem problema. Mas, por exemplo, lá no Caminito, ficam várias pessoas, assim, vestidos de dançarino, com chapéu, e aí eles chegam já te abraçando, já colocando o chapéu na sua cabeça e falando pra tirar foto. E se você tirar foto, depois eles vão vir cobrar, eles vão querer que você pague pela foto, sabe? Então, assim, como a gente já estava ciente disso, que isso poderia acontecer, todas as vezes que a gente passava por alguém na rua que estivesse querendo tirar foto da gente, a gente falava já que não e ia embora. Aí vamos para a próxima dica, que eu acho que é a 6ª, se eu não me engano, se eu não perdi as contas. Mas a próxima dica é sobre a segurança lá em Buenos Aires. Olha, eu me senti extremamente segura em todos os momentos, mas eu acho que é importante a gente frisar que Buenos Aires é uma cidade muito grande, né? Então a gente tá sujeito a golpes, a gente tá sujeito a ser roubado, a ser assaltado, e tem algumas coisas, né, algumas medidas que a gente pode tomar para minimizar isso, né, para poder dificultar a vida de quem quer roubar a gente, né? Então uma delas é a dica que eu já dei, por exemplo, sobre os taxistas, né, de tomar cuidado, prestar atenção no taxímetro, dar o valor exato, né, de dinheiro. Outra dica também é, conforme você estiver passeando pela rua, não ficar com o celular na mão, colocar o celular dentro da bolsa ou dentro da mochila, não colocar, por exemplo, nos bolsos da calça atrás, porque fica fácil de alguém roubar. Se estiver andando com bolsa, eu, por exemplo, andei todos os dias com uma bolsa lateral. Colocar a bolsa mais aqui na frente, deixar os zíperes da bolsa todos fechados. A mesma coisa com a mochila, deixar todos os zíperes fechados. E evitar de andar por lugares que obviamente vão ser perigosos, né? Enfim, são alguns cuidados que a gente pode tomar e que vão melhorar em 100% a nossa viagem, né? Agora, eu acho que a 7ª dica, eu vou falar sobre alimentação lá. Aliás, não sobre alimentação, vou falar um pouco sobre restaurantes e preços também. E aí, entrando na parte da alimentação, quando você senta lá, eu acho que é um hábito, um costume deles, eles já colocam uns pãezinhos na mesa. Todos os restaurantes lá tem isso, eles colocam uns pãezinhos na mesa e digamos que isso já tá incluso ali no serviço de mesa do restaurante. E quando você fecha a conta, você vai ver que vai estar lá na conta, geralmente no comecinho da conta, vai estar escrito cubierto. Esse cubierto, ele é, digamos assim, uma taxa pelo uso da mesa. Pelo uso da mesa, pelo uso dos talheres, pelo uso dos pratos. Então, sempre vai ter esse cubierto na conta. Ele pode
pode ter um valor, como pode não ter valor nenhum. Eles podem cobrar isso por mesa, como podem cobrar isso por pessoa. Geralmente é um valor baixo, tá? Em torno de 200, 300 pesos, não é uma coisa assim absurda, é um valor super tranquilo, super ok. E aí, mais uma coisa com relação à conta, é que lá não vem igual aqui no Brasil, que já tem embaixo, incluso lá os 10% do garçom. Lá não tem esses 10% do garçom. Então, cabe a você, quando você for fechar a conta, dar o valor que tá na conta e dar um valor a mais de gorjeta pro garçom. Aí, com relação aos valores das refeições, eu acho que isso depende muito dos estilos dos restaurantes que você vai ir lá. Mas os restaurantes que a gente frequentou lá, a maioria dos pratos era em torno de 2.000 pesos até 4.000 pesos, isso um prato por pessoa, tá? Por exemplo, teve um restaurante que a gente foi, que eu pedi um talharim com frutos do mar e ele era 2.500 pesos. Aí teve um outro restaurante também no Porto Madeiro, que é um lugar que é um pouco mais caro, que era um bife de chouriço, e aí vinha salada, batata frita, vinha muito bem servido, mas ele era 3.900 pesos. Então assim, varia muito o valor de um restaurante para o outro, o estilo de restaurante um para o outro também. Imagino que se procurar alguns restaurantes, principalmente ali na região central, vai encontrar alguns valores menores também. Os valores de bebida, se você pedisse, por exemplo, uma taça de vinho ou um drink, era em torno de 900 pesos a 1.100, 1.200 pesos, mais ou menos. E a última dica seria: deixe um espacinho na sua mala para poder trazer coisas de lá. A gente, por exemplo, trouxe algumas garrafas de vinho, trouxemos também alfajor, e tá valendo bastante a pena. Por exemplo, a gente comprou os vinhos e fazendo a conversão, né, da moeda, nenhum dos vinhos passou de R$45. Por exemplo, que a gente pagou mais caro, que foi R$45, foi uma garrafa de Chandon, de Chandon Rosé, que aqui no Brasil seria muito mais caro. Então, os outros vinhos também, tinha vinho que aqui a gente iria pagar, sei lá, R$150, R$170, e a gente pagou R$40 lá. Então, vale muito a pena. O alfajor também, a gente comprou 2 caixas de alfajor da Caixa Faz, com 12 unidades. E aí eu tava olhando aqui no Brasil para comprar uma caixa da Caixa Faz com 6 unidades, sai R$70. Então, vale bastante a pena você trazer algumas coisas, trazer algumas lembrancinhas, até pra sei lá, pra dar pra alguém da família, ou pra ter só em casa também, pra depois comer e aproveitar. Com relação às roupas, a eletrônicos, essas coisas, a gente como não era uma prioridade da gente olhar e comprar lá, a gente acabou nem entrando em nenhuma loja específica, mas pelo que eu pude olhar, assim, pelas vitrines, principalmente das roupas, né, cosméticos, essas coisas, eu achei que não valia tão a pena, assim, achei que os preços estavam bem equivalentes ao que é aqui do Brasil mesmo, então a gente acabou trazendo só os vinhos e os alfajores. Bom, é isso! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de diquinhas. Espero que tenha sido importante pra você, né? Se você tá pensando em ir pra lá, que tenha te ajudado, que te tenha tirado as suas dúvidas. Se você tiver mais dúvidas também sobre o assunto, quiser me perguntar, pode me mandar aqui nos comentários, ou então pode me chamar lá no Instagram. Meu Instagram é @lefonseca, com 2E, vou deixar aqui embaixo. E não esquece de deixar o seu joinha nesse vídeo, de se inscrever no meu canal. E é isso, gente. Um beijão e até o próximo vídeo. Beijo!